Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Cedric Channel. Hoje o vídeo de hoje vai ser diferente. Ah, Lua, mas por quê? Porque hoje o vídeo vai ser dedicado todo completamente ao nosso eterno reizinho Liam Payne. Não tá sendo um vídeo fácil de gravar. Era pra ter saído ontem. Era pra ter saído na semana seguinte que completou um ano do falecimento dele. Mas devido a alguns acontecimentos, alguns imprevistos, não deu pra gravar, não deu pra sair esse vídeo. Então tá saindo agora. Precisa completar um ano que a gente viu Liam, Louis, Zane, Harry e Niall no mesmo lugar, e não de forma divertida, não de forma fácil de ver, de assimilar, e tá sendo difícil assimilar tudo o que aconteceu, né? Um ano tá recente ainda, é difícil, é complicado, né? Então não vai ser um vídeo fácil. Não tá sendo fácil de falar, na realidade. Eu tô tentando não chorar. Eu vou tentar não chorar. É complicado, cara. Mas enfim. Antes de começarmos, chegou o meu momento de engagem. Posso me ligar? Por favor, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Ah, Lua, mas por que eu tenho que ativar o sininho, pelo amor de Deus? Porque deixa eu tirar um recado aqui pra vocês. Recado não, deixa eu te falar. Porque quando você ativa o sininho, quando atualizar vídeo novo no canal, você vai ser avisado. Vai chegar a notificação do seu celular e você vai abrir lá, sabe? Pode, se demora 10, 15 minutos pra chegar a notificação, pode. Você pode entrar no canal e ver lá que tem vídeo novo postado. Mas quando você tiver o tivinho assinado, o sininho ativado... quando tiver o sininho ativado, vai chegar a notificação do seu celular e você já corre lá pra ver, tá bom? O próximo vídeo da semana que vem vai ser sobre o álbum Take Me Home, que já era pra ter saído também, mas eu quis dar prioridade ao vídeo em homenagem ao nosso eterno reizinho Liam Payne. Então bora começar! Liam James Payne nasceu em Wolverhampton no dia 29, eu acho que é assim que fala o nome da cidade dele, eu acho, tá? Como eu já falei, no inglês é de centavos, no inglês é só Jesus. Nasceu no dia 29 de agosto de 1993. Ele é o filho caçula de Guelph, eu acho que é assim que fala o nome do pai dele. Se não for, pega aqui embaixo o nome dele. Como é pronúncia no inglês, né? Vocês já sabem como é que eu não vou nem falar. Filho caçula de Guelph e Karen Payne, e o irmão caçula de Ruth e Nicola Payne. Ele é o filho único homem, tá? Da família. Desde muito pequeno, desde muito jovem, ele sempre foi muito resiliente. Ah, Lua, mas por quê? Porque quando ele nasceu, poucos dias depois, ele foi diagnosticado com um mau funcionamento em um dos rins. Ele tinha que tomar medicação pela manhã 2 vezes ao dia, uma vez pela manhã e outra pela noite, e foi assim até quando ele tinha seus 10 para uns 11 anos de idade, alguma coisa assim, vamos colocar aí por aí, acho que é mais ou menos isso, porque com 14, acho que era mais ou menos por aí. Então, gente, imagina uma criança querendo se divertir com seus amigos, com seus colegas, se divertir até com a sua família mesmo, brincar, se enturmar com outras crianças na escola, e não poder porque tinha uma coisa ali te limitando, né? Tinha a saúde um pouco ali debilitada. Ele sempre lutou pela vida, desde muito novo, desde sempre, né? Então, assim, eu agora, né, é uma opinião meio que própria minha, assim. O Liam era incrível,
Ele era incrível, ele era um ser humano cheio de luz. Nenhuma outra pessoa vai me fazer enxergá-lo de outra forma. Porque, cara, por mais que ele estivesse passando por problemas, ele se anulava para poder ajudar o próximo. Acho que foi até o Pope que falou uma vez. Eu posso estar enganada. Se eu estiver enganada, vocês falem aqui nos comentários. Podem me corrigir nos comentários, inclusive. Acho que foi até o Pope que falou que para compensar o rim que faltava, o Liam tinha um coração enorme. E realmente ele tinha. Porque não é que ele se iluminava completamente, mas ele deixava de olhar para si mesmo para ajudar o próximo. Sabe? Ele sempre via o lado bom das pessoas. Ele sempre encorajava as pessoas. O Barry Direction, como o Louis apelidou ele lá atrás. A gente sabe do porquê. Ele sempre foi assim, desde muito jovem, desde muito novo. Ele tava passando por dificuldades, mas ele ia lá, ajudava, encorajava o próximo. E isso é muito lindo, é o que tá faltando nas pessoas hoje em dia, sabe? E o Liam, ele era essa pessoa. O Liam era luz, ele era... Ai, caramba. Ele era incrível, ele era maravilhoso. Ele era perfeito mesmo nas suas imperfeições. Não tem muito o que falar, cara, assim. Ele era... A gente... Enfim. Então, assim... Desde muito novo lutando pela vida. E conseguiu, né? Até certo tempo. E... Enfim. Ele sempre afirmou também que a grande maior parte da sua vida foi dentro do hospital e ele não tinha sorte no amor. Depois a sorte mudou, né, querido? A sorte mudou. Porque exceto uma, mas a mulher linda que ele teve nessa vida, pelo amor de Deus. Mas não fala nada porque, né, se casaram, então não vou me abster de qualquer comentário. Qualquer comentário pessoal de vir para com ele. Mas, enfim, como eu falei agora pra vocês, gente, imagine uma criança querendo interagir com suas irmãs, com colegas de turma, com colegas da escola, com crianças do próprio bairro assim mesmo, mais ou menos da sua idade, um pouco mais nova, um pouco mais velho, e você não poder porque sua saúde é um tanto quanto limitada, né? Não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil e com certeza não foi fácil. Porque é muito difícil você meio que tá em hospital, se medicando por conta disso, e você olhar pela janela e ver várias crianças na sua idade brincando. Sabe? É complicado. Ainda assim, ele sempre foi apaixonado por música. Assim, não só em música, mas em arte, no geral. E ele se arriscava a compor suas próprias músicas, tá? Ele fazia pequenas apresentações na escola, ali aos arredores de Wolverhampton também, concursos locais que tinha. Sim, artista nato, né? Desde muito pequeno, desde muito jovem, um artista nato. Ele também sempre foi apaixonado por pop e R&B, alguma coisa assim. Eu já falei que o meu inglês é de centavos, eu nem vou me prolongar muito sobre esse negócio. Mesmo com muitas e várias dificuldades, tanto na saúde quanto em casa, ele nunca deixou de ser determinado, resiliente e um grande batalhador, um grande sonhador. Cara, meu Deus do céu, ele colocou na cabeça. Você vê que ele já falou, se eu não me engano, acho que foi This Is Us também. Me corrijam se eu estiver errado. Ele já falou numa conversa com o Harry, ele falou que ele tinha a vontade de duas coisas, se ele não fosse cantor. Ou trabalhando numa fábrica, né? Igual o pai dele, ou como bombeiro. E o Harry perguntou, mas por quê? Porque eu gosto de salvar vidas. Pesei o clima. Sorry. Pesei o clima. Eu sei. Eu lembrei disso agora. Lembra que as anotações eu lembrei. Cara, osso, é complicado. E sobre resiliência,
se tornou a marca registrada na vida dele, porque ele sempre foi resiliente, né? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo indo contra o que ele queria, ele nunca desistiu. Acho que resiliência é isso. Ele não era apenas um talento, né? Ele era batalhador, ele era sonhador, ele era determinado, enfrentando inúmeros, incansáveis desafios. Ele nunca se deixou abalar e nunca se deixou desistir. Isso que é importante, né? Porque assim, a gente tem algum obstáculo ali, já desiste no meio do caminho, volta para trás e tenta fazer outra coisa. Ele ele sempre foi determinado, ele sempre foi batalhador, ele sempre foi resiliente, e por mais que tivesse inúmeros desafios, inúmeros obstáculos, assim, de dificuldades extremas, ele nunca desistiu, né? Isso, assim, é admirável, né? Nele, assim, em inúmeras pessoas, mas nele principalmente. É uma pessoa, assim, sem palavras, não tem adjetivo suficiente pra falar o quão incrível, o quão maravilhoso, o quão maravilhoso ele era, sabe? Ou é, não sei, tô confusa. Aí lá vamos ver, na primeira tentativa dele no X Factor, com 14 anos, ele se apresentou sozinho, cantando, né? Mostrando ali a sua doce voz. Mas, infelizmente, ele não passou, né, para a próxima fase. E, como eu falei no primeiro episódio da nossa sériezinha, o Simon falou: você é muito jovem e eu espero que daqui a 2 anos você esteja pronto para poder vir para cá. E ele foi, na cara e na coragem, com 16 anos. 2 anos depois, ele foi com 14, em 2008. E em 2010, ele foi de novo. Aí, dessa vez, o destino falou assim: ó, eu cansei de brincar com você, venha pra cá. E aí, juntou ele com os outros 4, Liam, Louis, Zayn e Harry. Acho que eu falei errado. E Niall. Ele com os outros 4, né? O Niall, Louis, Harry e Zayn formaram a maior boy band já vista e já consumida em todos os tempos, né? A One Direction, que é uma explosão, e quem quiser saber um pouquinho mais de detalhes, eu vou deixar o link na descrição do primeiro episódio, do segundo e do terceiro. Semana que vem é o 4º episódio, pelo amor de Deus. Tá? E uma leve curiosidade, tá? Na primeira tentativa, ele ainda fez uma gracinha lá pros jurados. Ele brincou lá com os jurados, eu acho que tava até, não sei se tava Cherry, eu não lembro. Acho que tava. Foi ali, meio que amor à primeira vez. Eu não sei se foi em 2008 ou se foi em 2016. Ou em 2016, 2010. Eles se conheceram. Mal sabia eles que anos depois eles se envolveriam num relacionamento estável. Né? Num relacionamento controverso. Até pra muitas pessoas. Que nesse relacionamento nasceria o pequeno Bear. Que ele falou uma vez que é um mini ele. Ai, cara, eu não vejo a hora de ver assim. Agora uma pausa rapidinho. Vocês já pararam pra imaginar quando a gente ver o Bear pela primeira vez? Pode ser que ele tenha, quando ele tiver 16, 18 anos, a gente não sabe. Mas vocês já pararam pra pensar que quando, né, o Bear decide se apresentar pro mundo, vai ser como ver o Liam de novo? Perdi o clima de novo. Meu Deus do céu. Enfim, como eu tava falando, é uma leve curiosidade. Ele tava ali brincando com os jurados pra mostrar o seu jeitinho único, né? E todo mundo ali se encantou pelo carisma dele. Não só pelo carisma, mas na versatilidade dele também, né? Ai, gente, o Liam... Como eu falei, o Liam era incrível. Eu acho que ele era a par de profissões, né? Porque era... cantor, compositor, modelo, piadista, fazia uns covers no meio dos shows também. Era cantando Sex Back, do Justin Timberlake. Ai, cara, eu amo essa música. Enfim,
Então tá. Como a gente, né, já falou nos primeiros episódios da nossa série, a One Direction ela foi formada oficialmente no X Factor e ela rapidamente explodiu no mundo inteiro, se tornando um fenômeno mundial assim em pouquíssimo tempo. Acho que menos de um ano, diga-se de passagem. Porque que nem eu falei, já tinha fã na porta do estúdio lá de onde aconteceu o X Factor. Já tinha fã espalhado no mundo inteiro. Cara, foi uma coisa assim muito louca de se pensar. E, de novo, Liam sempre se destacava pela versatilidade na sua voz, né? Talentosíssimo em questão, não só na voz, não só na questão do canto, mas na questão de composições também. Como, por exemplo, Story of My Life. Ele que compôs lá, junto com os outros 4. Better the Words também, diz ele que ele falou em um podcast, não sei se foi um podcast numa rádio. Ele tava lá, no momento coisa dele, tava em um quarto de hotel. Aí tava caçando uma música num quarto do lado e bateu a ideia e se juntou com os demais, principalmente com o Will. Ai, Lu, que eu amo. E eles compuseram Better the Words, What Am I Feeling? Enfim. E assim, cara, como eu acabei de falar, ele mostrou um talento nato, não só pra cantar, mas pra compor também. Ele tinha um senso de humor maravilhoso. É um piadista também, né? Era o One Direction, era o responsável pelos horários, pela organização, mas também um piadista nato. Não é à toa que, né? Lilo era os piadistas ali, a dupla dinâmica da One Direction. Na questão de composições, ele participava ativamente, acho que ao todo, músicas que tem composição dele, acho que ao todo são 30. Eu acho, eu posso estar errada, mas acho que são 30 composições dele no grupo, tá? E de todos os 5, ele é quem tinha uma relação mais próxima com as fãs, as Directioners. Que inclusive não era pra ser esse nome não, mas depois no outro vídeo eu conto. Não era pra ser esse nome, só que acho que foi o Harry, ou foi o Zayn, ou foi o Louis, eu não lembro. Soltaram lá e a gente se intitulou como Directioner e vamos ficar como Directioner pelo resto da vida. Vocês curtem, tá? É isso aí. Mas enfim, o Liam ele sempre foi o mais próximo dos fãs. E quando eu digo próximo, é próximo mesmo. Claro que em porta de hotel, coisa de estádio assim, era muito difícil porque era muita gente. Mas em rede social, inclusive nos últimos tempos, ele fez até no Snapchat, devido a uma onda enorme de hater que ele tava recebendo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ele fez um Snapchat pra fazer com que todo mundo ficasse mais próximo dele. E assim, não que os outros também não sejam, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é porque o Niall, o Louis, o Niall, o Harry, o Louis e o Zayn, eles preferem viver mais no off. E o Liam não. O Liam, quando ele ia fazer alguma coisa, ele sempre mostrava, tava ali, coisando, aparecendo, pra fazer com que a gente ficasse mais próximo dele. Né? E acho que foi isso que fez com que a gente ficasse um pouco mais próxima, que a gente sentisse ele mais perto da gente, né? É assim, só que mesmo assim, cara, eu vou falar também um pouco sobre a onda de hate que ele recebeu ao longo desses anos, porque é imensurável, é uma coisa assim que a gente para pra pensar, por quê? Pra quê? E eu já vou falar sobre isso. Em 2016, como todo mundo sabe, a One Direction anunciou o hiatus, a pausa essa que inicialmente seria de 18 meses, mas porém, entretanto, todavia, vai fazer 10 anos ano que vem e acabou, né? Acabou ano passado. Isso eu sei, você sabe, todo mundo sabe, acabou. Né? Liam se foi, acabou One Direction. Não tem sentido, é como o Luiz já falou uma vez, ou é os 5, ou é nenhum. Acabou, tá? Vocês não vêm falar, que teve reunião, que não sei o que. Acabou.
acabou. A One Direction acabou, tá? Acabou. Eu sinto muito se eu pesei o clima, mas é a verdade. Acabou. Não tem. Acabou, tá? Acabou. Definitivamente acabou. E nisso que anunciaram a pausa, cada um seguiu, exceto o Zen, que o Zen o Zen saiu em 2014, quando foi, acho que foi em 2015, 2016, alguma coisa assim. Já lançou o primeiro álbum solo. Pouquíssimo tempo. Ai, Zen, meu Deus. E os meninos não, acho que os que mais demoraram mesmo foi o Louis e o Liam. O Liam que demorou um pouquinho mais, que o Liam se lançou como solista mesmo em 2017 com singles, tá? Strip That Down, alguma coisa assim, eu vou deixar aqui o nome da música, inclusive amo, e Bedroom Floor, que eu amo essa música também, que tá no LP1. Meu mimo, Lulu, obrigada. Beijo, meu amor. E assim, e várias colaborações, né? Então assim, mostrando o seu lado mais maduro, o seu lado mais pessoal e mostrando também a versatilidade na voz, né? Assim, em tudo. Cara, o Liam era talentosíssimo em questão de composição, em questão de cantar, em tudo. Inclusive um ótimo dançarino, tá? Venhamos e convenhamos. Ele era... Não tem o que falar, não tem muito o que dizer, sabe? E mesmo, gente, com tudo isso, ele nunca deixou de lado o garoto que amava os palcos. Ele nunca deixou de ser aquela pessoa que amava o que fazia. O Liam era uma pessoa que ele, através da voz, por mais que a gente visse e veja ele, né, atualmente agora, através de foto, vídeo e recortes de entrevistas, de alguma coisa assim que ele fez, a gente sempre via ele sendo sempre, por mais que fosse um garoto, ou por mais que fosse um homem, mas um homem já formado, mas ele nunca deixou de ser o mesmo garoto que amava os palcos, que amava o que fazia, que transmitia paz através do sorriso, que transmitia paz através da música, através da voz, sabe? O Liam, ele foi e é um ponto de paz pra todo mundo, o ponto de equilíbrio perfeito, sabe? Assim, é impressionante, porque é como eu falei lá no início, ou se eu não falei, enfim, falando dele, senti até um arrepio aqui. O Liam, por mais que ele tenha ido embora para sempre muito cedo, ele ainda tá presente. Não assim de forma física, não no corpo, mas a gente ainda sente uma presença fortíssima, que é a presença dele. É como... Falei só um comparativo aqui, um comparativo muito besta. É como o Renato Russo, por exemplo. Quem tá chegando agora não vai saber quem é Renato Russo, mas pesquisem por Legião Urbana, pelo amor de Deus. Inclusive recomendo, é muito bom. Assim, como eu tava falando, um comparativo. Por que esse comparativo? Porque por mais que o Liam foi recentemente, o Renato foi há 29 anos atrás. Isso foi inclusive no mesmo mês. Soma dos anos e a data. O Renato foi dia 11 de outubro de 96 e o Liam foi dia 16 de outubro do ano passado. Mas assim, se a gente ouvir as músicas da Legião, do próprio Renato inclusive, e ver algumas fotos, algumas entrevistas assim, a gente sente a presença dele, né? Porque é uma presença assim, que vai perpetuar por gerações. E o Liam é do mesmo jeito. Ele não tá mais aqui fisicamente, ele não tá mais aqui em corpo, mas a gente vê trechos de entrevista, a gente vê fotos, a gente vê vídeo dele em show, a gente escuta as músicas dele na banda, ou ele em carreira solo, a presença perpetua, a gente sente, sabe? A presença dele, ele ainda tá muito vivo
dentro da gente, dentro das nossas memórias. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, mantê-lo vivo dentro da nossa memória, dentro do nosso coração, porque é o que fica. Infelizmente é o que fica. É como meu ilustríssimo falecido ídolo, que faleceu há 29 anos, falou: é o que fica é o disco, o que fica são as canções, né? A pessoa não tá mais aqui fisicamente, mas a gente sente a presença, a gente sente aquela energia. E o Liam é do mesmo jeito, né? E como todo ser humano, o Liam teve seus altos e baixos. Ele já falou abertamente sobre sua luta contra os vícios, principalmente contra o álcool e as drogas. Viveu amores, viveu desilusões amorosas. Dentre amores eu vou destacar que não vou aprofundar muito em detalhe, nem muito no assunto, mas eu vou deixar de fora por motivos óbvios. O pessoal do meu squad, né? Já sabe quem é também, e inúmeras pessoas, mas eu falo em especial o pessoal do meu squad porque, cara, não é porque a gente é muito doida, mas enfim, ele teve alguns relacionamentos rápidos, alguns relacionamentos duradouros. Dentre eles, se eu não me engano, teve Sofia, eu acho, posso estar enganada. Depois teve Daniele, ou Daniela, alguma coisa assim, posso estar confundindo os nomes. Passado um tempo depois, vamos lá para 2016? Vamos lá para 2016, que ele teve relacionamento com a nossa queridíssima Cheryl. Ai, gente, um amor, eu amo a Cheryl. E desse relacionamento teve o seu fruto, o Bear, o pequeno Bear, né, que tá com seus 8 anos de idade agora. E, cara, eu não vou pôr o clima, depois eu falo lá mais pra frente, quando estiver prestes a acabar. E o último relacionamento duradouro que teve foi o que começou em 2022 com a Caitlyn, né? Inclusive, adoro a diva também, maravilhosa, perfeita. Ai, gente, ela olha, eu sinto muito por todas as pessoas que já namorou, mas a Cherry e a Kate estão ali, ó, no mesmo patamar, estão ali, ó. Eu amo as duas, eu admiro muito as duas. Não só pelo fato de ter namorado o Liam, principalmente a Cherry por ter, né, ter dado pra ele um filho, mas ter convivido ali com ele há muito tempo, não como companheiras amorosas, mas como também, principalmente como amiga, como a Cherry era, principalmente a Kate, que também era desse outro lado. Então, assim, eu adoro as duas, eu amo as duas no mesmo patamar, estão ali, ó. Estão competindo ali o top 1, mas elas não vão sair do meu top 1. Não sei de vocês, mas no meu elas estão ali, estão empatadinhas, estão no mesmo lugar. O Liam, ele, como eu falei, né, ele sempre falou abertamente sobre a luta contra os seus vícios, principalmente contra o álcool e as drogas, principalmente o álcool, né. Ele falava também sobre as pressões da fama, saúde mental e sempre buscando por equilíbrio, o que mostrava o quanto ele era humano e não tinha medo nenhum de reconhecer as suas fraquezas e que estava aprendendo e que estava crescendo e amadurecendo cada vez mais. Ele era muito novo, gente. O Liam, quando ele começou mesmo nesse negócio, ele era muito novo. A gente tá falando de jovens que tinham o quê? 19, 20 anos, sabe? Crescendo em meio ao holofote, em meio à indústria da música, que a gente sabe como a indústria ela é pesada, o quanto ela pode ser agressiva, né, com algumas pessoas. Tem gente que se sai bem, tem gente que se sai meio mais ou menos, tem gente que se mantém. Enfim, são coisas da vida, né? E com o Liam não foi diferente. Nos últimos tempos, o Liam passou por uma onda enorme de hate. Ele não podia falar sobre a banda, todo mundo falava que ele estava se escurando na banda. Ele não podia... O Harry conquistou o Grammy, acho que foi do Harry's House, se eu
não me engano. Terceiro álbum de estúdio, eu acho. Terceiro álbum de estúdio, eu acho. Posso estar enganada, eu acho que é o HS3. Eu acho que é. E, cara, ele fez uma coisa linda, um texto incrível pro Harry, parabenizando, falando que tava feliz por ele estar conquistando o espaço dele, por estar conquistando as coisas. Enxurrada de hate. Ele foi assistir um documentário também em 2022, que foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez que ele apareceu com a Kate no tapete vermelho, na Inglaterra, inclusive. E ele tinha recém-saído da reabilitação, mais ou menos. Era recém-saído, tinha pouco tempo que ele tinha saído da reabilitação. E ele tinha ido assistir um documentário do Louis com a então namorada, a Kate. E ele ficou dizendo lá, todo mundo começou a cair em cima. Sabe, eu fico me perguntando por quê, sabe? Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão viva, uma pessoa tão... receber esse tipo de hate. A pessoa que era pra receber hate não recebe, né? Isso é incrível. Eu não tô incitando hate em ninguém, tá? Mas é porque eu acho o mais absurdo ridículo, porque... sabe? O William só transmitia paz, só transmitia coisas boas e simplesmente pegaram assim um dinamite, um dinamite de hate e jogavam em cima dele, sabe? Se ele falava da banda, era porque tava se aparecer, era escorado na banda, hate. Harry ganhou um Grammy, hate, tá querendo se aparecer, que não sei o quê. E foi assistir um documentário do Louis, que não sei o que, ia falar do Zen, às vezes nem citava o Zen, às vezes citava alguma coisa, mas deixava nas entrelinhas que era sobre o Zen. Que não sei o que, tá falando sobre o Zen, tome-lhe hate. A última aparição dele foi ano passado na Argentina. Ele tinha ido na Argentina junto com a Kate e com um outro treinador ser humano, que eu não vou falar o nome. Eu me recuso a falar o nome dele, pra assistir o show do Nail. Ele tava simplesmente sendo ele, tava se divertindo, ele tava ali assistindo o show do amigo dele de anos, irmão de alma, sabe? Tava sendo ele, tava se divertindo, ele tava ali acompanhando um dos melhores amigos dele. E o povo, o que é que fez? Hate, tava querendo se aparecer nas costas do Nail, que não sei o quê. Então assim, gente, eu acho que foi o junção de tudo do que aconteceu. Eu acho, tá? Assim, a coisa mais absurda. Enfim, ele passou por isso, por outras demais turbulências na vida pessoal, questões que ele sempre falava abertamente, ele nunca escondeu, ele sempre foi muito sincero. Parece muito alguém. Ele sempre foi muito sincero, ele nunca foi esconder nada de ninguém. Ao mesmo tempo que ele não era de esconder nada de ninguém, ele também o Liam, ele foi como a Demi Lovato. A Demi Lovato, ela fazia as coisas, mas fingia que tava tudo bem. O Liam do mesmo jeito. Ele não mentia sobre as lutas, mas ele... não que ele mentia, mas ele omitia o que se passava por dentro dele, o que se passava pela cabeça dele. E... ele sobre, né, essas lutas que ele teve contra o vício e tudo, ele sempre falou abertamente. E exigiram muito dele, muita força para poder superar. E mesmo assim, mesmo com todas essas turbulências, mesmo com a onda de hate, mesmo com tanta coisa acontecendo ao redor dele, ele seguiu trabalhando, fazendo novos planos, traçando novos projetos. E quando foi em março do ano passado, nasceu o primeiro single, que seria do LP2, Teardrops, alguma coisa assim. Né? Assim, uma música linda, uma música que falou que podia ser lágrimas dele, lágrimas dos outros, mas lágrimas estava disponível. E cara, quando eu escutei, eu lembro que eu me arrepiei, vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa por aí. Eu tava super empolgada. O ano de 2024, não tô falando como fã,
Tô falando como pessoa, como fã também, né? Como uma grande admiradora, não só dos meninos, mas principalmente também do Liam. O ano de 2024 seria um ano muito bom pro Liam. Seria um ano incrível. Ano passado, ele viria pro... Acho que foi ano passado. Não, acho que ano passado... Não sei, eu não lembro. Ou foi em 2023? Acho que era em 2023 que ano passado teve Rock in Rio. Esse ano teve The Town, então foi em 2023. Ele viria pro The Town. Infelizmente, por questões de saúde, teve de ser cancelado. Mas a gente tava no aguardo para ele vir em 2024, né? Enfim. E esse ano também, 2025, seria um ano incrível para ele. Ia ter o lançamento do LP2, viria turnê, viria muita coisa boa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Ele ia ter a oportunidade de ver o Bear crescer, ia ficar perto dos pais, ia ficar ainda mais perto dos fãs. Provavelmente ele viria pro Brasil, que é um país que ele já declarou aí no Brasil que tinha um amor muito grande, uma gratidão muito grande, e que tinha uns fãs. Porque a gente, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente é o quê? Latinoamérica? Nós somos todos muito loucos, nós somos fervorosos. Todo qualquer artista gringo que vem pra cá gosta daqui, porque a gente é muito expressivo. E nisso tudo, aposto, né? Com todo o planejamento de lançamento de algo novo, singles. Como eu falei, o ano de 2025 seria um ano muito bom pro Liam. Ele tava gravando o LP2 em 2024, tava fazendo planos, não só na carreira, né, como artista, mas também como pessoa. Como uma pessoa normal, né? Ele estava fazendo planos, ele tinha recém comprado algumas coisas, ele estava se realizando, né? Profissionalmente, pessoalmente também, dava pra ver que ele estava feliz, né? Quem não enxergar isso, pelo amor de Deus, para. Ele também recém tinha feito um reality show, participar de um reality show na Netflix com a mentora dele, a Nicole, né, lá do The Pussycat Dolls, né? Então assim, ele estava se realizando como pessoa, como profissional e tudo. E o ano de 2025 seria um ano muito bom para ele. Ia ter lançamento de algo novo, planos que ele já tinha traçado, ele com ele mesmo, ele com a namorada e com a família, com o filho também, iriam se concretizar, iriam se realizar, vinha turnê, vinha coisa muito boa. Só que infelizmente, dia 30 de setembro, infelizmente não, né? Dia 30 de setembro ele foi pra Argentina com a namorada e com o energúmeno, que eu me recuso a falar o nome dele. Ele foi prestigiar o melhor amigo dele de banda, melhor amigo de vida, melhor amigo de carreira, o nosso queridíssimo Niall, né? Ele assistiu ao show e tiraram fotos, ele aproveitou bastante, estava se divertindo, rede de novo. E alguns dias depois, por volta das 5h30 da tarde, para algumas pessoas foram a partir das 6 horas da tarde, no dia 16 de outubro de 2024, a gente recebeu a notícia que o Liam tinha nos deixado para sempre, após cair do 3º andar, Casa Sur Hotel, que fica no bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina. E isso já tem um ano e vai fazer um ano agora que a gente se despediu definitivamente, né? Que teve a cerimônia de funeral e tudo mais lá na Inglaterra. Essa notícia abalou fãs no mundo inteiro, partiu inúmeros corações, porque, cara, você não tá imaginando. Eu lembro o choque quando eu li, o choque que eu tive foi o mesmo choque de quando eu recebi a morte do meu pai. Foi assim,
sabe? A ficha demora a cair e quando cai, você parece que tá vivendo dentro de um pesadelo. Você tá dentro de um pesadelo, você tenta acordar, mas você não acorda, depois você vê que é real. E aí eu fico aí e as minhas amigas se perguntando que fase do luto é essa? Porque é uma coisa muito louca, sabe? Meu outro artista favorito, eu não vivi isso porque eu não era nascida, né? Até porque o meu outro artista favorito morreu em 96 e eu nasci em 98. E eu cresci ouvindo o Liam, né? E ele cresceu com a gente também. Enfim, assim, é triste porque a gente perdeu um ídolo. Os pais dele perderam um filho. As irmãs dele perderam um irmão. Os primos perderam um primo maravilhoso. Os sobrinhos dele perderam um tio incrível. O Bear perdeu um pai extraordinário. A Cherry perdeu um companheiro assim, né, companheiro de vida também, por mais que eles não estivessem juntos, mas eles criavam o Bear juntos, né, cada um na sua localidade, tudo. Ela perdeu um amigo maravilhoso, a gente perdeu um ídolo, e a Kate também perdeu um namorado incrível, um namorado assim, excepcional, quase marido, ou marido também, né, porque já viviam juntos na mesma casa, já viviam com uma casa com ele. Enfim, é uma coisa assim, muito, por mais que tenha passado um ano, parece que a gente tá vivendo um pesadelo, que a gente vai acordar a qualquer momento e que a qualquer hora ele vai aparecer e falar, gente, é uma pegadinha. Só que uma hora a vida dá um soco no estômago, fala, querida, acorda, não é filme, não é série, é a vida real. E a gente fica, né, fica assim, porra, aconteceu isso mesmo, mas por quê? São tantos porquês, sabe? É tanta gente ruim no mundo. Não que eu esteja desejando mal, mas tem tanta gente que, sabe? E acontece com uma pessoa tão boa, de uma luz tão, transmitir tanta paz, né? Mas são coisas da vida que a gente não entende, né? A gente não entende, a gente nunca vai entender. E, cara, é complicado. É complicado. E o que deixa e nos deixaram ainda mais unidos, né, do que nunca, são exatamente as lembranças que ele deixou. O legado incrível, um legado imenso que ele deixou também. Tô achando que não vai cair, né? E as memórias mais extraordinárias do quanto ele do quanto ele foi e do quanto ele sempre será importante para mim, para você, para a família dele também, né? E para inúmeros fãs, principalmente para os meninos, né? O Liam ele foi mais que um cantor, ele foi mais que um compositor, ele foi mais do que um artista, ele foi um porto seguro para todo mundo, ele foi um ponto de paz, ele foi um ponto de equilíbrio. Ele fez parte da vida de inúmeras adultas que antes foram adolescentes, né? E que faz parte da vida de muita gente até hoje. Então, assim, o Liam, ele foi talento, ele foi luz, ele foi inspiração, vulnerabilidade também, né? Ele foi tudo. Ele foi tudo. Ele deixou um legado imenso, um legado de amor, de sorriso, de resiliência, de muitas histórias e muitas memórias da qual a gente vai guardar para sempre. O Liam sempre vai ser lembrado com muito carinho, muita gratidão e principalmente muito amor, porque ele sempre vai ser uma parte enorme
da gente. Liam, obrigada, muito obrigada por cada nota, por cada sorriso, por cada música, por cada momento incrível que você nos proporcionou. Até um dia, e como o Luiz escreveu na carta aberta 2 dias depois do acontecido, sleep well, pai. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que... Enfim, eu não tenho muito o que falar. Se inscreva no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo. E é isso. Vamos manter a memória do Liam sempre viva. Vamos continuar com o legado dele. E vamos ter na mente que um dia, em algum lugar muito bonito, a gente vai reencontrá-lo do mesmo jeito que ele sempre esteve, com um coração gigante, um sorriso aberto e com um brilho nos olhos. É isso!